Olá, queridos amigos, queridas amigas, famílias amadas. Sejam bem-vindos para um novo programa Viver em Família. Iniciamos, como sempre, o nosso programa, o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Queridos amigos, queridas famílias, hoje nós trouxemos aqui o casal Silvio e Lorena para falar para nós sobre a harmonia conjugal. É isso que nós temos falado tanto, buscado tanto no nosso programa Viver em Família. Então eles vão ser para nós uma força neste assunto, quando nós tentamos superar dificuldades para mantermos a nossa vida conjugal, a nossa união familiar, principalmente o marido e a mulher. Então nós vamos iniciar, como de costume, com o nosso texto bíblico, e hoje então com a passagem bíblica de Gênesis 2, 18 a 25, onde o livro narra a criação do homem e da mulher. Melhor, essa parte só da mulher daí, né? Yahvé, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Yahvé, Deus, modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais e às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Silvio e Lorena, sejam muito bem-vindos a este programa, a este momento. Todos de vocês, né? Talvez eu precise interferir em alguma coisa, mas é aquela palestra que vocês costumam fazer para a gente, vocês vão fazer hoje diante das câmeras, para quem nos assiste, para quem busca viver bem a sua vida conjugal e familiar. É com vocês. Esposa Lorena, nós estamos casados há 30 anos. Temos 3 filhos, um neto e as 3 noras, né? Então nós somos assim, damos harmonia conjugal à palestra. Então a gente tem que conhecer muito um outro. Então, na vida de solteiro e depois noivado, e depois ainda a gente fica se conhecendo ainda no casamento. Então a gente tem que sempre estar se conhecendo. Eu posso dizer assim que
durante o noivado, o que a gente fala tanto para os casais, nos encontros de casais, como no curso de noivos, é um momento em que você vai decidir se realmente você é essa a decisão que você vai tomar na sua vida. Porque simplesmente casar não é somente um status. Às vezes a gente pergunta para os casais, por que você está casando na igreja? Por que você quer o sacramento do matrimônio? Se esse sacramento do matrimônio que você deseja é para apenas regularizar uma situação que você vive, então não é por aí o casamento. Então é melhor não casar. Porque muitos casais pensam apenas, vamos regularizar a situação do casamento, ou ela está grávida, eu tenho que casar. E o que acaba acontecendo é que, na maioria das vezes, o casamento não dura muito tempo. E o sacramento do matrimônio é algo, é um sinal de Deus para nós. Então, se nós casamos na igreja, temos esse sacramento, a gente tem que levar, pensar que é um sacramento, ele é indissolúvel. Nós não podemos apenas achar que é um evento social. É um evento para a vida. É algo que nós estamos levando não somente uma vida em comum, somente nós dois, mas Deus vai estar presente conosco sempre. E quando a gente casa, lógico, a gente vem de famílias diferentes. A minha família é totalmente diferente do meu marido, o que nós sempre comentamos. A minha família, a gente, na parte de oração, sempre presentes. Os nossos filhos, a gente tentou criar da mesma maneira que nós fomos criados. Meu pai era caminhoneiro e minha mãe costureira. Nós vivemos, chegava às 6 horas da tarde, a gente parava tudo que estava fazendo em casa e ouvia a hora do Ângelus com Dom Pedro Fedalto. E aquilo era sagrado, todos os dias. Todos os domingos participávamos da missa na igreja Nossa Senhora do Carmo. E assim foi a nossa vida. Cresci dentro da igreja, em grupo de jovens, participando. E o Silvio também veio de uma família muito religiosa também. Né? Eu ia ser freira. E meu pai não queria muito que eu fosse freira, mas o meu final de semana era na casa das freiras e eu vivia muito bem lá. Mas meu pai não quis. E um amigo em comum nos apresentou, eu e o Silvio, e depois fiquei sabendo que o Silvio ia ser padre. Queria entrar no seminário. Não sei se digo graças a Deus que ele não entrou no seminário, nem eu fui para o convento, mas se tivéssemos ido, teríamos nos encontrado na vida religiosa, provavelmente. Mas, fora dessa vida religiosa, nós estamos tentando levar Deus para todos os casais, que a gente pode levar uma palavra dentro da nossa palestra. Quer falar um pouquinho, amor? Nisso aí, nós namoramos 3 anos e depois casamos. Então, a nossa vida foi só dentro da igreja e nós não saímos de lá mais. E continuamos, e a gente participa de pastorais. Então, a nossa vida ela é abençoada por Deus. Então, a gente jamais que a gente deixa da igreja. E nós, assim, a fidelidade que a gente comenta muito, a fidelidade é muito importante. Não adianta você casar por só, como a Lorena disse, só casar por regularizar, só isso aí. Não. A gente tem que honrar o que a gente disse perante a igreja, a Deus também, que a fidelidade é muito importante, porque não adianta você estar, como diz assim, viver só por aparência mesmo. Então essa é a importância da fidelidade com a esposa também. A esposa é importante, e então a gente vai, como dizem assim, a gente está 30 anos junto e parece que foi ontem que a gente casou. A parte da fidelidade não é só em atos, que muitos pensam que traindo a esposa com outra pessoa, né, um dos cônjuges trair apenas nessa parte, não é somente isso a infidelidade.
É você falar mal também do seu companheiro para qualquer outra pessoa. Tem algum problema, vai lá, fala com o primeiro que encontra no ponto do ônibus, porque meu marido é assim, a minha esposa é desse jeito. Isso também é infidelidade. Infidelidade também é quando você pensa que em outras coisas, em outras pessoas, sem ser a pessoa que você ama. Infidelidade também é você escrever coisas que não tem nada a ver com o seu cônjuge, com aquele parceiro que você está convivendo, que você escolheu para ser seu companheiro. Então, isso também é infidelidade, não é apenas infidelidade carnal, mas pensamentos e alguns atos que a gente que faz impensadamente, isso também é infidelidade. E para você, a gente fala muito assim que o casamento é uma eterna reconquista. A gente não está apenas trabalhando na hora do noivado, do namoro, conquistar o parceiro da gente, né? Mas depois que casa, esquece. Não lembra mais de estar conquistando. Então, o casamento realmente é uma eterna conquista. Todos os dias é o primeiro dia que você conheceu ele, é o primeiro dia do teu namorado, é o primeiro dia do teu noivado, é o primeiro dia do teu casamento. Então, a gente comenta muito para que todos os casais foquem muito nisso, porque o romantismo ficou somente no primeiro período em que casou, em que se conheceu. Então, tem que sempre dar continuidade para que isso não se perca, não vire no cotidiano, numa rotina. A parte também que nós também tratamos muito é o diálogo. O casal tem que ter diálogo. Se você não conversar com o seu cônjuge, como é que você vai saber dos problemas que ele tem, as dificuldades que ele tem, os sonhos que ele tem? E se você não conversar, você vai acabar tendo um colega que mora na sua casa. Vai ter um hóspede e não vai ter não um cônjuge ou a sua pessoa amada que você ama dentro da sua casa. Então, a questão de sentar e conversar é muito importante. É uma frase que eu falo muito para todos os casais nas palestras. Quando você senta para conversar com o seu amado, é uma conversa a três. É você, ele e Deus. E nessa conversa a três não pode ter duas coisas, não pode ser erguida, que seria a voz e a mão, que daí deixa de ser diálogo. Nós vamos fazer um cortezinho agora, fazer um break, né? E nós voltamos em seguida no próximo bloco para continuarmos esta explanação do que o casal Silvio e Lorena está colocando para a nossa vivência familiar, para a nossa vivência conjugal. Olá para você que está nos acompanhando. Venha também ser um evangelizador digital. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Dê o seu joinha no Facebook, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu. Se inscreva em nosso canal do YouTube, TV Nossa Padroeira. E siga-nos no Instagram, PNS Aparecida, Xingu. Fique por dentro de todas as novidades que acontecem em nossa paróquia. Baixe já o nosso aplicativo, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu, disponível para Android e iOS. Olá, amigos e amigas, famílias amadas, estamos de volta para a continuidade deste bate-papo, desta apresentação da Lorena e do Silvio. Continuamos então. Silvio e Lorena, fiquem à vontade. Referente que a Lorena falou sobre o romantismo, muitas vezes o marido ele esquece umas datas especiais assim, o dia do namoro, quando eles se conheceram, ou até a data do casamento. Então eles aniversário acaba esquecendo. Então, se o homem ou os dois eles acabassem lembrando mais de umas datas importantes, também só não precisa dessas datas importantes. Pode ser qualquer dia fazendo romantismo para o casal. Nossa,
a vida ela se torna mais gostosa, bem melhor para os dois. Então, o homem também levar a mulher para jantar fora, como diz, nem que seja lá no carrinho do cachorro-quente, lá comer um cachorrinho quente, assim, coisa assim, é bem gostoso, é uma maravilha para o casal. E daí aí eles vão trocando mais diálogo, vão conversando, e dessa maneira que eles estão se conquistando mais, um conhecendo o outro. Isso que é importante da vida do casal. Assim como os 2 primeiros períodos antes do casamento, o namoro e o noivado, já é um conhecimento, uma maneira que você está começando a conhecer a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, durante o casamento é a mesma coisa, você tem que continuar conhecendo, você vai conhecendo, porque ali vocês vão estar os dois juntos trabalhando, morando junto, vivendo junto, vivenciando vários momentos, a chegada dos filhos, comemorações, festas. Então, tudo que aparecer na vida do casal, tudo vai ser um aprendizado. E se aparecer alguma dificuldade, não sair contando já para o primeiro vizinho que aparece na vida. Escolha o casal de padrinhos, que esse casal seja para vocês um casal conselheiro, ou então procure na igreja um padre que seja o conselheiro do casal, porque é muito importante eles terem essa ligação com a igreja, porque vai aparecendo essas dificuldades na vida da gente e a gente desanima, e daí, eu vou para a casa da minha mãe, ou vou para a casa do meu pai, e os dois acabam se separando por por futilidades, por coisas pequenas que não vale a pena. Então, por isso que durante o casamento, essa primeira etapa, o primeiro ano do casamento, a gente sempre tentam ficar sozinhos, longe de pai, longe de mãe, longe de parentes, vão morar 1 ano, nem que seja numa casa alugada, mas longe de toda essa convivência de todas as pessoas, porque eu, como mãe, eu sei que se o meu filho casasse, estivesse do lado da minha casa, eu ia estar o dia inteiro na casa dele. Então, provavelmente, todas as mães fariam a mesma coisa. Iriam ver se o filho está comendo bem, se a mulher está dando direitinho a comidinha para o filho, ou vice-versa, se o marido está sendo bom para a sua filha. Então, para evitar essa começo de atrito, a melhor coisa, o primeiro ano de casados, é viver sozinhos, para que os dois possam realmente se conhecer suas manias e não esquecer nunca que a mania que você tem antes do casamento, principalmente no final de semana, vou jogar bola, vou jogar futebol, né? Não adianta impedir que depois que eu casar eu vou continuar jogando futebol. Tudo bem, quer continuar jogando bola? Pode ir, mas leva a esposa agora. Né? Antes você não tinha quem torcesse por você. Depois que você casa, você vai ter uma tiete lá para você. Então leva ela. Não ir sozinho jogar bola, depois pega junto com os amigos, se junta no bar e fica bebendo e esquece de voltar para casa. E às vezes ela está lá, lembrando da data especial, que foi o dia do primeiro beijo, preparou um jantarzinho para os dois e está lá até as 10 horas da noite esperando e ele está lá no bar com os amigos. Então essa parte é muito importante, o casal saber que vida de solteiro é uma coisa, vida de casado já é outra. Interromper um pouquinho, eu vou colocar algo mais nessa receita aí. A leitura da Bíblia que nós lemos no começo, ela fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Eu costumo dizer, nos casamentos que eu assisto, né, que tanto o casal, né, tanto o homem como a mulher, não devem procurar conselho de pai e de mãe para resolverem atritos e conflitos entre eles depois de casados. Aquilo que vocês falam dentro da harmonia conjugal, até porque eu não tenho genro, não tenho filho para ter nora, né, mas a vivência na prática é isto? Os pais costumam, às vezes, querendo ou não querendo, ou por mais justo que queiram ser, acabando ter uma interferência pró-filho ou pró-filha? Sim, tem muito mesmo. Então, os pais eles acabam se metendo, assim,
o certo, se metendo na vida do casal. Então, um pouquinho mais longe dos pais é melhor, porque daí os dois vão se conhecer mais o casal, né? Para não os pais estar se metendo demais, porque acontece isso muito, aconteceu na nossa convivência, né? Tanto o meu lado como o lado da Lorena também se meteram, né? Assim, no nosso casamento. Então, há bastante nessa situação. Acho que não é só a nossa, não. Acho que muitos casais acabam, talvez, até se separando por causa disso. Eu acho que isso que você colocou é importante. A gente não, dentro da minha percepção, não havia pensado nesse tempo longe, né? Aquele dizer é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Eu acho que isso vem mesmo dar um reforço para quem está iniciando a vida conjugal, esse tempo longe, né, para se conhecerem entre si, sem ter interferência do pai ou da mãe, de um ou de outro, achando que a esposa já tinha que fazer para o filhinho tudo aquilo do jeito que ela fazia, né? Com certeza, eu posso citar um exemplo do meu pai, que ele era filho único. E era o único homem da família, aliás. Tinha mais 3 irmãs. E, lógico, ele era muito paparicado pelos meus avós. Mas quando ele casou com a minha mãe, ele fazia tudo em casa para minha mãe. Ele limpava a casa, ele ajudava ela a fazer a comida. E quando eu e minha irmã nascemos, a minha mãe conta que naquela época foi por parteira, porque era em sítio, não era como hoje, que tem hospital e tudo mais perto, né? Então, ele mesmo ajudava a secar as fraldas que nós usávamos quando era criança. Então, às vezes, o filho, a gente quer mimar demais o filho da gente. E a gente não deixa ele crescer. A gente quer sempre fazer que os filhos sejam como um passarinho, podando sempre as asas para que ele não voe. E a gente tem que deixar ele voar. E se a gente não deixar o filho crescer, quando ele resolver casar, ele não vai saber fazer nada. Graças a Deus, o meu pai, né, ele foi um excelente pai, foi um excelente filho. Só, infelizmente, não pôde ser um excelente avô, porque Deus resolveu ficar com ele lá em cima. Mas nós, como pais também, com 3 filhos homens, temos 3 noras, um neto, a gente optou por não se meter na vida dos filhos. Porque quanto mais você vai lá, se mete e fala, filho, ela não é boa esposa, filho, ela está fazendo isso errado, ela não faz aquilo certo. Além de eu estar diminuindo ela como mulher, que ela também pode estar trabalhando, também ter os afazeres dela, ele vai ficar magoado comigo. Então, em vez de ele olhar a minha visão, ele vai ter a visão dele realmente. Ele vai ver, não, a minha mãe não gosta da minha esposa, vai ficar de mal com quem? Com os pais. Então, aí vai interferir numa convivência familiar muito grande, onde os filhos vão querer ficar longe dos pais. Eles vão casar para fugir dos pais. Então, e é isso que não pode acontecer. Os filhos têm que casar, têm que ter suas esposas, terem os seus filhos e darem continuidade àquilo que nós, pais, tentamos passar para eles, que é uma educação cristã, aprender os valores de uma família. Então, graças a Deus, a gente tem muita boa convivência com os filhos, com as noras, e é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, tem muitos casais que, quando começa essa interferência, eles acabam se separando, desmancham um casamento que tem tudo para dar certo. Nós até tivemos uma experiência de um casal que estava com esse problema e, infelizmente, não conseguimos fazer com que eles ficassem juntos, né? Por mais conselhos que tivemos que dar, eles acabaram optando por se separar justamente por interferência dos pais. E teve um outro casal de noivos que, por causa de interferência dos pais dela, os dois não casaram. Então, é triste a gente ver uma coisa assim. Então, quando Deus fala que o homem vai pegar sua mulher e viver com ela, ele tem que pensar assim, eu não estou abandonando os meus pais. Eu estou vivendo uma nova vida, eu vou criar uma nova família. E os pais têm que ser exemplo para os filhos.
Nós tentamos, de todas as maneiras, sempre ser exemplo para os filhos, para os nossos sobrinhos e para todos os amigos, né? Se caso a gente puder dar um exemplo, né, de nossa convivência. Uma coisa que a gente tem percebido, e aí eu e a minha esposa, a gente conversado, casal que se separa, normalmente um dos cônjuges, quer dizer, os dois separados, eles não desejam e não conseguem voltar para a casa dos pais. Não conseguem se adaptar. Parece que é tudo muito diferente. Isto procede na percepção de vocês? Alguma experiência? Procede mesmo assim, porque mesmo que já aconteceu também, que o casal se separou e ele diz assim, só que meus pais, eu não vou voltar lá para casa não, deles não, eu vou viver sozinho. Então, acho que ele sente muito nessa parte aí, né, dos pais acabar se metendo também com a ex-esposa dele. Então, procede muito isso aí. A questão também é triste, porque aí os pais pensam, ficam pensando onde que eles falharam, mas não veem aonde que falham. E esse filho que acaba se separando da esposa por causa da interferência da família, dos pais, e prefere ficar longe dos pais do que ficar próximo deles, ele vai, nessa solidão dele, vai acabar buscando o seu interior, ver lá onde é que está o erro. Ele vai, esperamos em Deus que ele se arrependa e volta para a convivência familiar, porque todo ser humano precisa de uma família. E o casamento era muito importante, porque eles viviam muito bem. E agora o porquê que teve essa separação, teve que ficar longe dos pais e tudo mais, é porque talvez medo de voltar e cometer os mesmos erros. Pode ter achado que o casamento seja um erro e aí os pais deixam de ser aquele exemplo para o casal. E acaba sendo algo que ele não almeja para a vida dele mais. Silvio e Lorena, agradeço pela participação de vocês no programa de hoje. Vou convidá-los, intimá-los já para nós estarmos juntos no programa no dia 19. Fechado? Fechado. Queridos amigos e amigas, queridas famílias, compartilhe o nosso programa, repasse estes exemplos de vida, estes testemunhos de vida, para pessoas que você acha que precisa de uma orientação, de um testemunho, que acha que está com o casamento à beira do fracasso e precisa e deseja recuperar. Curta o nosso programa no Facebook, no YouTube, compartilhe, dê o seu joinha lá, a sua curtida. Ficamos agora então com a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.